Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Felipe André Oficial. Hoje vamos fazer a parte 2 do vídeo do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, um especialista nessa área. Acompanho ele há muito tempo, desde que abriu o canal dele, Checkmate Global. Não parece, mas já tem 6 anos que ele abriu o negócio e eu acompanho ele desde o primeiro vídeo. E ele tem umas análises muito boas. Não que sempre ele esteja certo, nunca ninguém está 100% certo. Pelo contrário, mas ele é o cara que mais tatia e chega perto, né? Eu acho que os caras que acertam um pouco mais por entender a fé dos nossos líderes. Eu acho que eles acertam um pouco mais. E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Vamos para a parte 2 do nosso vídeo. Chegamos a este ponto, como vocês verão neste vídeo e que mostrei em outros vídeos anteriores. Não há mais volta após setembro do ano passado. Vou repetir uma descrição simbólica, didática, que já fiz sobre como funciona este canal. Imagine, apenas imagine, que você estivesse num ponto privilegiado de observação, recebendo informes sobre tudo o que acontece de relevante nesse plano consciencial dos humanos de superfície, incluindo a própria evolução da sua mentalidade, da sua insanidade. Você tentaria avisar, mesmo sabendo que a chance de ser ouvido seria mínima. Todavia, tudo ficaria registrado em vídeos. Não estou preocupado de agradar torcedores, mas de deixar registrado este legado. Feitas essas considerações, vamos agora à análise do conflito atual entre Israel e Irã, para o qual os Estados Unidos foram atraídos. No vídeo 1, a análise foi feita mais sobre o comportamento e o governo e todos. Está aqui, você pode colocar e você não vai sair desse vídeo. Daqui a pouco você clica ali, vai aparecer aqui embaixo, depois você assiste ele na sequência. Beleza? Agora, é muito interessante o professor falar que quer deixar um legado de estudo e que realmente são muitos vídeos. Se eu não me engano, esse é o vídeo 147, eu acho. É muito vídeo. Tem muito vídeo. Deixa eu ver aqui rapidinho. 157, aí errei por 10. 157. É que eu tô olhando pra cá porque a TV fica desse lado aqui, né? A TV tá aqui. Então o professor faz umas análises muito sucinta, ele entende muitos assuntos, ele cita alguns livros, por exemplo, essa parte do ser humano de superfície. Quem são os seres humanos de superfície? São, não é? E tem ser humano de baixo que não estão na superfície? Tem. Então, a Terra é muito maior do que a gente imagina. Mas vamos continuar. É necessário entender primeiro o contexto. A pergunta é: quem é o Irã? Vou fazer uma breve exposição, porque é um povo com milhares de anos de história, que remonta a 2800 a.C., portanto, há quase 5.000 anos atrás. Todavia, o ponto de interesse para entender o quadro atual é bem mais recente, remontando à formação da República Islâmica do Irã, que começa com a Revolução Islâmica no início de 1979, que depois o Shah Reza Pahlavi, que era o monarca do país e que depois fugiu para os Estados Unidos. Assumiu então o comando do Irã o Ayatollah Khomeini, que implantou uma teocracia com repressão brutal de qualquer discordância. Em novembro daquele mesmo ano de 1979, ocorre o primeiro confronto com os Estados Unidos. Estudantes iranianos invadem a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fazem 52 reféns, exigindo a extradição do Shah Reza Pahlavi. Os reféns permaneceram presos por 444 dias. Os Estados Unidos até tentaram fazer o resgate deles através de uma tentativa fracassada numa operação militar que não funcionou e acabaram tendo que negociar, cedendo e deportando Shah Reza Pahlavi para o Egito, onde ele morreu meses depois. Muitos consideram que neste ponto começou um profundo antagonismo entre Estados Unidos e Irã. Em setembro de 1980, com o regime iraniano tendo completado pouco mais de um ano, o Iraque invadiu o Irã, com Saddam Hussein tendo apoio total dos Estados Unidos. Observação, aquele mesmo Saddam Hussein que os Estados Unidos depuseram algum tempo depois. Muito bem, o exército do Iraque naquela época era muito forte. Em 1982, os iranianos já haviam conseguido expulsar as forças de Saddam Hussein. A guerra perdurou ainda até 1988, quando uma trégua mediada pela ONU foi assinada. Essa guerra forjou e consolidou as forças militares do Irã. Importante lembrar que os iranianos são majoritariamente xiitas, tendo a religião como um amálgama nacional. Diferentemente do Ocidente, onde as forças armadas têm o patriotismo como base, no Irã há também, adicionalmente ao patriotismo, uma questão de fé,
que fornece suporte, os militares do Irã possuem uma forte motivação religiosa que lhes confere uma determinação inusitada, o que não acontecia no Iraque, por exemplo. Ela pegou um avião, jogou lá no Trade Center. Se bem que a gente sabe que teve... Enfim, não vou ficar entrando aqui no negócio, o que eu quero te dizer é que eles têm coragem. Já dei. No outro vídeo eu dei um exemplo, não só de fé, mas os japoneses pegaram seus aviões e enfiaram em Pearl Harbor. É história. Por isso eu tô falando, você tem que entender bastante de história, entender um pouco da cultura. Viu? Ele tá falando não só do patriotismo, não é uma questão de ser patriota do Irã e tal. É uma questão de ser islâmico. Alá. É por aí a conversa. Se você ver a série Vikings, você vê um paralelo muito legal com isso. Os Vikings, eles achavam que se eles morressem, eles iriam encontrar Odin e Thor numa mesa, num banquete, e no outro dia eles iriam lutar junto com os deuses, numa batalha entre deuses e tudo mais. Isso não é novo, tá me entendendo? Isso não é novo. Uma cultura completamente diferente da islâmica. Tanto que tem uma série no Vikings, na própria série Vikings, tem um momento em que eles encontram os muçulmanos islâmicos. Tanto que o Loki, ele chega pro cara e fala, pô, esses caras estão deitados aí, cadê o deus desses caras? Que eu não tô vendo o deus desses caras. E eles estão todos deitados para uma parede, voltado para o, se eu não me engano, acho que é o leste, que tem que ser 4 horas da tarde, eles deitam e reverenciam. E eles esfaqueiam um cara e ninguém se levanta. Eles falam, nossa, eles estão rezando com tanta fé, mas eu não vejo nenhum deus. Eu não vejo nada. Você acaba vendo que fanatismo religioso já existe há muito tempo. E é um fator preponderante para você vencer o seu inimigo, já que você não tem medo da morte, que a morte será uma coisa legal para você. Então você acaba sendo mais feroz na batalha. Ao longo destes quase 50 anos, eles, os iranianos, desenvolveram sua estrutura militar para ser muito resiliente. Comandantes militares dos Estados Unidos descreveram esta situação diferenciada dos iranianos a Trump, como vocês verão mais à frente. Para todo movimento geopolítico, é essencial criar o pretexto, a ideia que justifica o objetivo real. Há mais de 20 anos, o Irã é acusado de desenvolver armas nucleares, mesmo que ele sempre tenha negado este desenvolvimento, e a Agência Internacional de Energia Atômica tenha fiscalizado eles por anos, com acesso inclusive às instalações nucleares, e nunca tenha constatado tal fato. Isso lembra o pretexto de George W. Bush e de Tony Blair para atacar o Iraque, quando alegaram que ele, o Iraque, tinha armas de destruição em massa, que jamais foram encontradas, mesmo após a ocupação e destruição quase completa do país. E nada aconteceu para punir a fake news. Pretextos e narrativas são facilmente emplacados face o decréscimo cognitivo dos torcedores. Essa narrativa que foi implementada de ter arma nuclear, mesmo que o Irã diga que não tenha e tal, isso é confete. Realmente, o professor está certo. Porém, o que os Estados Unidos querem de verdade, tirar a força da China. Eles não estão interessados se o Irã vai ser diplomata, não vai ser, que se merda, ele não está nem aí para isso. Ele quer saber de ferrar com o chinês. Ele não quer deixar a ascensão da China tombar ele. E ele manda no mercado internacional, todo mundo tem que comprar petróleo através de dólar, e os chineses e o BRICS não estavam fazendo isso. Eles estavam tentando costurar um acordo fora parte. E os Estados Unidos não vai deixar isso acontecer. E sobre a invasão ao Iraque, que foi uma desculpa e tudo mais, eu acho que a invasão ao Iraque não foi por causa nem do petróleo. Os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo e ainda exporta. Não foi por causa do Saddam, foi por causa da arqueologia. Porque lá está a cidade mais antiga, que é a Babilônia, que é a cidade mais incrível da antiguidade, e onde o conhecimento está lá enterrado há muitos anos. Então, para os Estados Unidos ter acesso a isso, ou até essa tecnologia do passado, eu creio que ficar lá como eles estão lá até hoje, o Iraque, continua sendo território americano. A liderança lá é iraquiana e tal, mas os americanos estão lá, tanto que ninguém fala mais nada do Iraque, nem nada dessas coisas. Lá eles conseguiram, de fato, entrar e ficar, e estão lá até hoje. Porque era de interesse deles ficar com o registro da humanidade que começou lá no Iraque. A cidade de Uruk, Ur. Depois você vai pegar as tábuas de argila do Sumério e tal, você vai entender o que eu estou falando. Então lá tinha o código de Hammurabi, então tem muita coisa lá. Então isso é importante, você ter essas informações. Lê que você vai descobrir. Vamos voltar. O Irã vem se preparando há anos para essa guerra, tendo desenvolvido uma indústria de defesa própria, instalações subterrâneas e preparado uma estrutura de comando de vários níveis. Segundo fontes, para cada comandante ou líder iraniano, existem mais 3 já nomeados para assumir automaticamente, em caso de morte do primeiro. Os nomeados têm instruções precisas do que fazer. Talvez este seja um dos motivos que,
Passados mais de uma semana da morte de vários líderes iranianos em 28 de abril, a estrutura de comando não colapsou e a retaliação do Irã continua firme. Aliás, a morte dos líderes iranianos foi em 28 de fevereiro e não de abril. E mesmo assim, no primeiro dia de combate, 28 de fevereiro, após a morte desses líderes, a estrutura de comando não colapsou e a retaliação do Irã continua firme e, estranhamente, muito bem coordenada. Fato impreciso esse, porque no primeiro momento os iranianos lançaram bastante foguete, hoje eles mandam mais ou menos 15. Os drones eles estão lançando a média de 25 a 30 drones por dia, e eram 570 drones. O professor vê as outras informações e você acaba vendo que os números emplacam isso. Não foi uma guerra, foi um massacre. Os Estados Unidos passou o carro no Irã e todo mundo falou que eles iam ficar. E outra, ele está reclamando de uma guerra de 10 dias. Eu não estou defendendo os Estados Unidos aqui, galera. Só quero que vocês pensem. Guerra, invasão, ataque a outro país sempre durou meses. Vê, a Rússia e a Ucrânia estão há 4 anos lutando. Os Estados Unidos em 10 dias. Acabou com a marinha. E agora está usando o quê? A paciência também. Porque mesmo que o Irã tenha as suas cidades subterrâneas de mísseis, o míssil tem que abrir a escotilha para sair. Quando sai, o satélite pega. Pegou, ele manda o míssil. Bum! Acabou. Já não sai mais dali nenhum. Então o Irã, mesmo que essa cadeia que ele está dizendo de controle do Irã esteja funcionando, que eu acho muito difícil, está funcionando perfeitamente, pois na primeira reunião de líderes, assassinaram todos os líderes. Depois fizeram outra, e o Trump sabia e ninguém morreu. Tanto que tem imagem do filho do Khamenei, ou do Khamenei, que é o líder supremo do Irã que morreu, o filho dele assumindo. E, estranhamente, ele apareceu em público, todo mundo que era lá do partido, ou da organização política de lá, filmou e tudo. Você acha que a inteligência israelense não sabia que isso ia acontecer? Sendo que a inteligência israelense mostrou do que era capaz, que em 48 horas de guerra, todo o comando de guerra foi pro caralho, inclusive o líder supremo. Nessa hora é que a gente tem que desconfiar de certos tipos de informações. Achar que o Irã está numa guerra e que ele vai conseguir bater de frente é outra história. Agora, o Macron está mandando várias fragatas, porta-avião, para o Estreito de Hormuz, para liberar o estreito e falando que pode ir, que tá tranquilo. Os Estados Unidos já detonou tudo. E ele tá mandando uma frota imensa lá para o estreito voltar ao normal. Você acha mesmo que o Macron não estaria garantido se ele fizesse isso? Não, ele está garantido. Ele está sabendo do que está acontecendo. Então é impreciso dizer que o Irã ainda tem fôlego para lutar essa guerra por mais tempo. Eu tenho minhas dúvidas que eles irão ter êxito em conseguir isso. Cedo ou tarde, não é que eles vão se render. Eles vão fazer o acordo deles e vão começar a seguir as ordens. E os Estados Unidos vai pegar o petróleo deles e vai vender. E eles vão viver a vida deles lá, sendo que os Estados Unidos vai controlar o comércio internacional deles. É isso que o Trump está fazendo. Ele fez isso com a Venezuela e é o que ele está tentando fazer no Irã. Eu discordo do professor, simplesmente não tem base na realidade o professor falar. O Irã ainda está lutando. Não tem mais luta, dei os números. Você soltar 520 drones, 570 drones, 550 mísseis e depois você não soltar mais nada, 15, 25, 30 por dia, coisa que você estava largando o querosene, em 10 dias de batalha, que normalmente uma coisa de guerra você demora anos. Quem é que está agora com a falácia ou ouvindo o lado errado? Complicado. Mas vamos seguir aqui com a análise do professor. É consenso que a maior parte de seu estoque subterrâneo de mísseis não foi destruído e seus líderes não mostraram nenhum sinal de se render. É uma guerra híbrida de desgaste. Já atingiram Israel com mísseis diversas vezes e destruíram muitos ativos militares dos Estados Unidos na região. Estações de radar, que custaram praticamente $1 bilhão, aviões, estruturas de comando da Marinha, etc. Eles também, os iranianos, sofreram uma grande destruição e Teherã está sendo sacudida por explosões. Todavia, são um povo que conhece a destruição. Lutaram anos e anos contra o Iraque, quando ainda estavam no momento de formação do seu governo. Tudo leva a crer que o Irã está jogando com o fator tempo numa guerra de desgaste. O The Washington Post informou que uma avaliação confidencial produzida pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos, pouco antes dos Estados Unidos e Israel atacarem o Irã, havia concluído que, mesmo um ataque militar massivo contra o Irã, dificilmente
derrubaria a República Islâmica do Irã e seu sistema estatal. Se esse era o parecer da inteligência dos Estados Unidos antes do ataque, cabe perguntar por que os Estados Unidos atacaram, mesmo sendo avisados da inutilidade pela sua própria inteligência? Por que assumiu riscos enormes a troco de quase nada? Como a troco de quase nada? Ele tá numa guerra híbrida com o chinês. Os iranianos estavam fornecendo tudo, metendo mão no contrabando, fazendo tudo com o chinês. Ele tá derrubando isso, chefe. Essa é a verdade. E como eu disse, né? Os Estados Unidos só quer controlar o comércio e falar: não, chinês, tu não vai pagar mais barato por nada, não. Agora você vai pagar o preço que todo mundo paga. E quem vai controlar isso é os Estados Unidos da América. É isso que tá em jogo. Não é pra troco de nada. É troco de muita coisa que tá envolvida nisso aí. Terra rara, tem muita coisa envolvida nisso aí. Por isso que ele fez o ataque que ele fez. Inclusive, o Macron discretamente, como eu disse, tá enviando porta-avião dele pra lá, fragata, pra liberar o Estreito de Hormuz e falar: não, não é só os americanos que vai ter o louro. A gente tá indo pra lá e vai passar a carga e não queremos saber de nada. Vários analistas e militares estão preocupados com o estoque de mísseis interceptadores dos Estados Unidos. Eu mostrei aqui, em vários vídeos, que autoridades dos Estados Unidos já alertavam para esse grave problema há muitos anos. Cálculos apontam que o estoque de interceptadores PAC-3 MSE dos Estados Unidos, disponíveis no Oriente Médio, não ultrapassa 1.220 unidades, se tiver. Estima-se que se o Irã lançar 60 mísseis por dia, os Estados Unidos teriam um estoque de interceptadores PAC-3 MSE para, no máximo, 10 dias. Essa limitação não é novidade alguma, porque no dia 17 de fevereiro, portanto, há 11 dias antes do ataque, o próprio general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, avisou durante uma reunião na Casa Branca que qualquer operação em larga escala contra o Irã enfrentaria desafios porque o estoque de munições dos Estados Unidos está baixo devido ao apoio contínuo a Israel e à Ucrânia. Bom, a essa informação que o professor está dando, temos que entender que hoje quem fabrica os seus próprios drones é a própria Ucrânia. Então a Ucrânia, tendo a capacidade correta e o incentivo correto, consegue lutar contra esses drones, pois ela já está há alguns anos lutando contra eles. Pois esses mesmos drones que o Irã está lançando contra os Estados Unidos, os russos estão usando contra os ucranianos. Então, a inteligência americana já sabe disso, já tem a certeza disso. Ou esse general dessa fonte não entende do que está falando, não entendeu ainda que a próxima guerra será de inteligência e de hackeamento eletrônico e muito mais do que isso. Não é simplesmente uma guerra de munição, de mísseis e de nada disso. Como eu disse no vídeo anterior, os Estados Unidos está queimando literalmente tudo isso, que ele vai renovar todo o seu arsenal de arma. Ele vai mudar completamente todo o seu arsenal de arma. Enxame de drones, inteligência artificial, sons, mísseis de diferentes modos, a Mach 3, a Mach 2, bombardeiros, tudo guiado por inteligência artificial e bem mais barato do que esses mísseis que eles têm hoje lá e que estão lá, parado lá, e que se não jogar em alguém, vai ficar lá o dinheiro parado. Se livrar logo disso, porque $1 trilhão foi investido no primeiro ano do governo Trump, dado às Forças Armadas Americanas para poder comprar todas essas armas. Elas estão já em processo de fabricação em larga escala para ser dada ao governo americano. Ou seja, o governo americano já comprou, porque lá é diferente. O governo não manda fazer nada. As empresas amostram para o governo e o governo bota o dinheiro, as empresas fabricam em larga escala e dá para o governo. É assim que funciona lá. Se o governo pegou $1 trilhão, deu na mão do mercado privado, essas armas vão chegar. E é o que ninguém está falando. E elas vão chegar. E a Ucrânia vai se dar bem nessa história agora, porque ela vai ter uma carta na mesa, que é poder fazer os drones de combate tanto para elas, que agora os Estados Unidos enfiando um caminhão de dinheiro lá, e comprando arma, esses drones dele, a Ucrânia vai ter uma sobrevida a mais na guerra. Em outras reuniões no Pentágono, o mesmo general Kane teria expressado preocupação com a complexidade de um ataque e com o número de possíveis baixas do exército dos Estados Unidos. Ryan Bropst, vice-diretor do Centro de Poder Militar e Político da Fundação para a Defesa das Democracias, falou ao The Washington Post que os Estados Unidos conseguem produzir apenas algumas centenas dessas munições todos os anos, muito menos do que seria necessário. Na mesma época, o Wall Street Journal informou o seguinte, abre aspas, o Pentágono está expressando preocupação ao presidente Trump sobre uma campanha militar prolongada contra o Irã
alertando que os planos de guerra em consideração acarretam riscos, incluindo baixas americanas e de seus aliados, defesas aéreas enfraquecidas e uma força sobrecarregada. Fecha aspas. Vou repetir a última parte. Defesas aéreas enfraquecidas e uma força sobrecarregada. Esse foi o parecer do Pentágono a Trump também antes do ataque. Parece que a ala radical da Casa Branca não quis ouvir os avisos da inteligência e nem dos generais dos Estados Unidos. E mostrou que eles estavam errados e o Trump até o momento está certo, porque ele não vai botar a bota no chão. Ele já percebeu que isso é uma loucura. E o que esses generais estão falando está provando Donald Trump que ele está correto na sua linha de raciocínio. Eu não concordo com o que ele está fazendo, gente. Mas eu quero mostrar para vocês que em 10 dias de batalha, o Irã está mal das pernas, como o próprio professor falou. E uma guerra de atrito, os Estados Unidos já falou que não vai. E essa batalha já está vencida. Tanto que ele já atacou até o Equador, os grupos narcotraficantes do Equador. Nem tudo confiável sobre essas informações. E a gente tem que ter alguma constatação em evidências, não em supostos relatórios de supostos militares trabalhando no Pentágono ou em outra coisa nesse sentido. Pois são relatórios. Pode ser para o bem, para o mal. Mas a decisão no final, se tiver uma organização que está mostrando ser bem feita no combate, os Estados Unidos não perderam 20 homens. 10 dias de guerra, 20, não perderam 20 homens. O Irã já perdeu mais de 500 pessoas, fácil. Israel perdeu mais, porque os iranianos estão atacando civis. Eles não estão atacando base militar. Tem uma diferença assimétrica nisso só por isso. Mas o Irã perdeu a batalha. Como eu disse, o Irã joga com o tempo. Eles sabem que o custo para Trump fica mais caro a cada dia. Se Trump não vencer rapidamente este conflito, que é muito improvável, os prejuízos para a economia dos Estados Unidos serão imensos, o que pode custar aos republicanos várias cadeiras nas eleições de meio de ano. O aumento no preço do petróleo vai necessariamente levar inflação aos Estados Unidos. As rachaduras no movimento MAGA se aprofundam com o recente embate entre Trump e Tucker Carlson, para ficar apenas nesse exemplo. As pesquisas de opinião mostram uma crescente desaprovação da população dos Estados Unidos ao ataque contra o Irã. Ademais, o Irã provou aos seus vizinhos do Golfo que pode acertar alvos dentro destes países e paralisar a sua economia. Se ele continuar a bombardear refinarias, o Irã, e depois expandir para usinas dessalinizadoras, seus vizinhos ficariam sem petróleo para vender e água para beber. E aí seria a sentença de morte de vez do Irã, porque você juntaria todos os seus possíveis aliados islâmicos contra você. Todos atacariam você de uma vez. E os islâmicos, eles têm muito dinheiro. Eles fazem cidade no deserto. Não é uma boa ideia fazer o que o professor está falando. Não é prudente fazer isso. Pegar os seus possíveis aliados. Tanto que o diretor de guerra lá do Irã agora, que eu esqueci o nome do cara, que é tudo Mohamed, esqueci o nome, vai tentar pedir desculpa para os seus vizinhos, que são pelos ataques. Se tentar fazer isso, o Irã literalmente vai perder, porque a batalha já está perdida. Se o Irã atacar os seus vizinhos islâmicos, o que ele vai ter? Nada. Todo mundo se juntar contra ele não vai acabar fazendo esse movimento que o professor está falando. O Irã se coloca nas cordas e todo mundo vem bater nele. Acho que não é uma boa ideia fazer isso. E foi precisamente esse novo escalonamento que aconteceu recentemente. Um drone kamikaze da Guarda Revolucionária Islâmica atacou uma usina de dessalinização no Bahrein. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Sayed Abbas, escreveu no X que o precedente foi criado por seus agressores. Ele disse, abre aspas, cometeram um crime flagrante e desesperado ao atacar uma usina de dessalinização de água doce na ilha de Qeshm. Atacar a infraestrutura do Irã é uma ação perigosa com graves consequências. Os Estados Unidos criaram esse precedente, não o Irã. Fecha aspas. O que o Bahrein tem a ver com isso? Por que vai atacar o Bahrein? Quer atacar Israel, que está nessa batalha com os Estados Unidos. Todos os seus vizinhos islâmicos não tem nada a ver com isso. Perceba que há um problema nessa narrativa. Vai atacar os seus vizinhos? Por quê? Ah, não, porque eles estão dando apoio para os Estados Unidos. Então, como? Se no primeiro dia, os primeiros 5 dias de batalha, eles atacaram todas as bases americanas, e como o professor relatou agora no vídeo, eles já perderam várias bases lá. Então, atacar Burj Khalifa, atacar os seus vizinhos islâmicos, não é uma boa ideia. Uma boa estratégia juntar todos os países vizinhos num ataque feroz contra você. Por outro lado, Israel atacou refinarias de petróleo no Irã, que revidou atacando a refinaria de Haifa, em Israel. Não parece estar havendo nenhuma desescalada. Não há sinais quaisquer de desescalada até o momento. Vejam como este conflito está se expandindo e ainda estamos no início da segunda semana de conflito. A Guarda Revolucionária do Irã
disse estar preparada para, pelo menos, 6 meses de conflito intenso. A maioria dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, depende fortemente da dessalinização para ter água. Para vocês terem uma ideia, a água dessalinizada representa 90% da água potável do Kuwait, 86% em Omã, 70% na Arábia Saudita e 42% nos Emirados Árabes Unidos. O Irã pode ainda destruir suas centrais elétricas, uma vez que já provou que os Estados Unidos não podem defender as monarquias do Golfo. Sem petróleo para vender, energia elétrica ou água para beber, as monarquias do Golfo entrariam em colapso e suas populações se revoltariam numa crise enorme que impactaria diretamente e decisivamente a economia do Ocidente, em particular a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dependem totalmente dos petrodólares para financiar a sua dívida e também investimentos. A saída repentina deles provocaria possivelmente um impacto brutal na economia dos Estados Unidos, comprometendo a sua solidez e a sua credibilidade. Então, sobre essa análise, é o que eu falei para vocês. Essa análise do professor, você vê, vou botar até o rosto do professor. Ele sabe que isso que ele está falando não é válido. Isso não vai acontecer. O Irã, fazendo isso, ele assina a própria sentença de morte. Se ele pegar os seus vizinhos e atacá-los, é o fim do Irã de vez. Sobre a economia, o Macron já está enviando um porta-aviões e várias fragatas para lá, para liberar o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos estão contando o Irã, eu acho que o Irã já percebeu isso. Se eles mandarem um míssil na direção de um dos seus vizinhos ali, os Estados Unidos vai ver de onde é o míssil e eles vão bombardear o local. E aí, das duas uma. Ou os mísseis vão parar uma hora, e toda vez que você tentar deslocar esses mísseis, os Estados Unidos vai acertar. Então começa a ficar uma guerra muito estranha pro Irã. Porque se eu mandar uma chuva de míssil, eles vão ver de onde veio os mísseis, eles vão bombardear. Não mando mais míssil dali. Dali eu já não mando mais. Já descobriram a minha posição. Essa guerra de atrito que o professor está dizendo, infelizmente, pro Irã, é melhor fazer um acordo. Galera, essa é a parte 2 do vídeo. Espero que você curta, compartilha. Vai ter a parte 3, que é uma análise muito densa. Eu também não vou ficar aqui enchendo linguiça. Tem muita coisa ainda. E curte, compartilha. Reclamações, coloca aqui nos comentários que eu respondo. Te espero na parte 3 dessa análise super fantástica da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Te espero na parte 3 do vídeo.